Está no ar, Bom Dia Baixada. Olá, bom dia. Quarta-feira, 26 de outubro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Os nossos convidados do programa de hoje, o vereador eleito de Santos, Augusto Duarte, do PSDB, e o jornalista e comentarista polêmico Aldo Neto. Bom dia para vocês. Obrigada, desculpa a brincadeira, Aldo, mas é de coração, né? Obrigado pela participação sempre aqui no programa, Aldo. Bom dia, Augusto. Obrigado pela participação aqui no programa. Vamos então com as notícias do dia. Depois de mais de 7 horas de discussão e obstrução da oposição, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa terça-feira, em segundo turno, a PEC 241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Ao todo, foram 359 votos a favor e 116 contra e 2 abstenções. 6 destaques ao texto foram apresentados pela oposição e ainda precisam ser votados para serem encaminhados para o Senado. Essa emenda tem sido muito discutida porque há críticas de que vai limitar e retirar os recursos das áreas sociais. Nunca assuntos do Congresso e do governo federal foram tão questionados pela população. Vocês acreditam que isso tem sido positivo para o nosso país? Augusto. Paula, eu acredito que esse plano de austeridade que o governo federal implantou, ele vem sim para somar. Mas, assim como existem cientistas e analistas que vê com bons olhos a PEC 241, existem analistas que vê ela com maus olhos por conta são pessoas que são defensores das causas sociais no nosso país. Eu acredito, não vou dizer para vocês, eu gosto de defender aqueles que realmente mais precisam. Eu acredito que a 241 é uma que vai mexer muito com os recursos do social, da assistência, o que dificulta bastante o trabalho de todo o poder público num todo, que o povo estava acostumado e habituado, vamos dizer assim, a ter os planos sociais eram muito grandes, o investimento era muito alto. E hoje a gente tem a certeza que esse plano não vai ser tão grande, o governo vai ter que se limitar a trabalhar com o que tem, e é difícil. Acho que a nossa realidade hoje, o fator de desigualdade no nosso país é muito grande ainda. Então, a gente vai ter que aguardar os avanços para ver como que a economia vai se comportar no nosso país, para ver o que vai dar para ser feito. Eu acredito que hoje é um grande desafio ser político ou ser gestor num país como o Brasil nesse momento. Diante de toda a crise que o país tem passado, a gente sabe e é de se esperar que essa redução aconteça, que essa é uma forma de você organizar a casa, né, Augusto? Eu acredito que essa é a forma que todos os governantes estão, acredito até aqui no governo municipal, o Paulo vai ter que dar uma enxugada dessa natureza na máquina, até por conta da crise, mas eu acredito que os repasses, tanto do governo federal quanto do estadual, está complicado. A gente tem visto que os repasses não têm sido ocorrido como previsto em outros anos anteriores, o que é normal. E o país hoje vive um momento instável, a economia está muito complicada. Então eu acredito que esse plano, não vou dizer para vocês que eu defendo a PEC 241, porque eu defendo aqueles que mais precisam no nosso município, que é aquela demanda a qual que me elegeu vereador na cidade. Então eu acredito que o assistencialismo no nosso país ainda é necessário, visto tanta desigualdade. Paulo. Aldo Neto, saiu a PEC 241, foi aprovada. Qual a sua opinião sobre isso? Você é a favor, é contra? Era esperado essa quantidade de votos? Estavam esperando um pouquinho mais, né? Sabe o que acontece, Paulo? De positivo mesmo da história da PEC é só a discussão em torno do Congresso Nacional que continua na mídia mesmo depois do impeachment da presidente Dilma e das confusões de Lava Jato lá, que parece seriado no Netflix, né? Nunca acaba. Cada mês tem uma temporada nova. Eu acho que essa PEC é a principal prova que o país acabou. Acabou as instituições, os poderes no país precisam se reinventar. Porque se você precisa toda hora ficar emendando a Constituição para ter limite de gasto em 20 anos, o presidente Temer tem 2 anos ainda aí de mandato. Ele tinha que estar preocupado com os 2 anos, não com 20 anos. Você está fazendo uma projeção de 20 anos de caos,
É aquela velha história, porque daqui a pouco não vai estar mais o caos, a economia mundial se estabiliza e ele é o santo, o salvador da pátria. Agora a culpa é do Temer? Não, a culpa é de quem elegeu o Temer. Você que votou na Dilma, você elegeu o Temer. Então estavam todos lá ontem gritando no Congresso Nacional contra um vice que você elegeu. Vocês elegeram o vice-presidente. Sabe? Acho que falta ainda para o povo aprender a votar. Eu vejo essa última eleição que a gente passou aqui municipal com bons olhos, porque teve uma ampla renovação na Câmara, uma troca de poderes em várias cidades aqui da região, que mostra que a população está olhando a política com um olhar um pouco diferente. E que isso eu acho salutar. Acho que essa PEC aí cartaz é aquela história, Paulo, é estratégia política. Primeiro, não, assumimos no caos total. Alguma coisa eles têm que fazer, né? Aí depois, olha o milagre, conseguimos. É sempre assim. Então, falar de 20 anos para frente, onde você estava 20 anos atrás, Paulo? A gente não... Eu era bem 20 anos atrás eu estava na faculdade me formando. Eu não. O país era outro, sabe? 20 anos atrás eu era muito novinha, Aldo, mas deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que você está falando da questão do Temer. Você acha que ele chega ao final do mandato? Você acha que ele continua nesses 2 anos, tranquilamente? Tranquilamente nunca, né? Sim. Se você acha que um presidente de um país chega tranquilamente ao final do mandato... Principalmente no estado que a gente está. Só se a gente está falando aí do reino de Deus. Acho que é o único que chega no final do mandato aclamado pelo povo. Porque é impossível. Agora, é muito difícil pedir o impeachment, ele cair por qualquer razão no país atual. Nenhum país sobrevive a 2 quedas de presidente ou de um presidente e de um vice em curto espaço de tempo. Tem 2 anos ainda aí para administrar o país, acho que tranquilamente ele chega. Independente do Eduardo Cunha também, do que ele vem a falar aí, porque exatamente. É mais fácil o Eduardo Cunha descobrir quem roubou a taça Jules Rimet do que derrubar o presidente Temer. Até porque também tem outras delações premiadas que preocupam aí muito, que podem aí respingar alguma coisa no Michel Temer. Você acredita que ele sai intacto nesses 2 anos? Olha, Paulo, a última vez que eu estive aqui no programa, nós conversamos sobre a Operação Lava Jato, essas delações premiadas. Eu acho que... Que crimes cometeu? Que prova que se tem? Está se prendendo todo mundo aí. Eu não sou contra, nem estou defendendo esse pessoal que está preso, que eu nunca votei neles e nem sou a favor. Mas o que tem de concreto? Nunca se aparece. Aí quando prende um, esse agora vai contar. O próximo que é preso agora vai contar. E nunca contam nada. Conta a historinha assim, o fulano tem um código secreto de italiano, o outro tem o código secreto de amigo do meu pai. Gente... O país tem que ser sério. Isso aqui não é seriado de TV na Netflix. Ou se tem prova ou se não tem prova. Não dá para sair prendendo todo mundo e notícia toda hora. Olha, não, agora sai. Agora vão derrubar o Temer porque prenderam o Cunha. Olha, quem achou que não ia prender o Cunha? Olha, derrubaram a Dilma. Olha, vão processar o... Gente, as coisas precisam ser concretas. Nada nesse país é concreto porque a gente adora um seriado na Netflix. A gente não gosta de viver o país de uma forma séria como ele precisa ser vivido. Tá certo. Augusto, pergunto para você agora. Acredita que o Temer, ele conclui o mandato dele? Acha que nessas investigações todas da Lava Jato ele consegue sair ileso aí com tantas delações premiadas que estão previstas? Paula, eu acho que hoje a Dilma já não tinha mais condição de governar o nosso país. O Temer foi uma solução, uma alternativa que os grandes governantes do país, hoje os gestores, escolheram para dar continuidade a esse processo. Eu acredito sim que ele consiga concluir seu mandato. Eu acho que a delação premiada, eu já discordo um pouco do nosso amigo Aldo, jornalista, que a delação premiada ela veio sim para fazer com que as pessoas, onde os políticos naturalmente, se sintam mais ameaçados, porque até então era o conta aqui, vinha, falava outra e ninguém prendia ninguém e era, vamos dizer assim, era a casa da Maria Joana. Hoje a gente consegue ver a Polícia Federal atuando de fato e cometendo
e prendendo realmente as pessoas que cometeram atos ilícitos, que nós sabemos e nós temos acompanhado que realmente nós temos políticos com índoles que são suspeitas e que cometeram desvios de verba pública e mexeram no bolso do cidadão. Então, eu acredito que nós vamos conseguir, sim, colocar o país nos trilhos e fazer com que... Eu não torço nem para o Temer, não votei na Dilma, não votei no Michel Temer, mas hoje eu acho que a gente tem que olhar pelo país, pelo um todo, pelas centenas de brasileiros que temos e que acreditam que o país vai entrar no trilho. E ainda em Só Brasília... me permite, Paula, eu não sou contra a duração premiada, não, vereador. Eu sou muito a favor, eu sou contra o show de notícias que se dá, porque, olha, vamos prender o fulano. Show midiático. E a maioria das prisões são para não atrapalhar as investigações. Gente, que investigação? Sabe? Nunca termina. Toda hora um capítulo, daqui a pouco prende o país inteiro. Em vez de ter fronteira, põe lá um grade para ninguém sair ou entrar. Bom, é fato que vai haver uma renovação política diante dessas investigações. Isso é o que é a única coisa que a gente acredita, né? E dando sequência aqui ao programa ainda em Brasília, o presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou no fim da tarde dessa terça-feira uma reunião entre os poderes. A presidência do Supremo Tribunal Federal, a presidente Carmen Lúcia, o próprio Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente Michel Temer se reúnem daqui a pouco às 11 horas para aparar arestas e tentar minimizar o clima de mal-estar instalado entre eles depois de vários mal-entendidos durante a semana. Sabe-se que, num primeiro momento, Carmen Lúcia recusou o convite e disse que está com a agenda cheia. E aí eu pergunto para vocês qual a avaliação sobre essa recusa aí da presidente do Supremo. Será que algo não vai ser aparado essas arestas? Como é que você vê essa situação, Augusto? Paula, eu acredito que o judiciário, ele perdeu a linha a partir do momento que voltou inúmeras vezes a favor do governo. E assim, a gente acredita que, para quem é advogado, sabe como é importante o judiciário, como eles prezam e defendem o judiciário. Hoje, o judiciário, fazer uma reunião dessa, chamando o judiciário, é como se o judiciário estivesse compactuando com alguma coisa. Inclusive, ela pediu um pouco mais de respeito, né? Exatamente. Eu acredito que hoje, eu acredito que depois da caída do Joaquim Barbosa, vamos dizer assim, que ele pediu o seu desligamento do STF, eu acredito que foi o cenário nacional, incluindo o judiciário, ele ficou incompleto, as pessoas não acreditam mais. Eu posso falar, sou quartonista em Direito e posso falar para você que eu estava na faculdade ainda na ocasião e o Joaquim Barbosa foi uma referência, uma unanimidade dentro do nosso país. E eu acredito que hoje essa união dos poderes, ela não vem de encontro ao que o povo quer, e sim fazer com que o STF cumpra o que foi proposto, que é realmente votar, caçar mandato, caçar direitos políticos. E eu acho que hoje o país não vive um momento bom para que os poderes possam se reunir e tentar encontrar soluções para que viabilize alguma das partes. Já percebemos que a tática do Michel Temer é querer reunir, a cada problema que acontece, reunir a sua tropa. É nítido isso, né, Aldo? Eu quero elogiar a presidente do Supremo, ministra Carmen. Foi firme nesse ponto, né? Não é que foi firme. Paula, cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Paula, que é isso? Ficar chamando reuniãozinha, porque vamos dar beijinho. Que beijinho, gente. Um cuida do judiciário, outro cuida da Câmara dos Deputados, outro do Senado, outro do governo federal. Tem que acabar com essas coisas, sabe? Tem que acabar. É que nem aquela história do prefeito assume, tem que dar 1 milhão de cargos na prefeitura para vereador, para acalmar a base e ter voto. São poderes diferentes. São poderes diferentes. A população tem que entender isso. Agora, a culpa é da população, que deve ficar enchendo o saco aí dos vereadores. O vereador Augusto pode ter falado, pedindo cargo da prefeitura, empreguinho. Né? Não dá. O país não... A coisa pública não é para resolver um problema particular, é para resolver um problema público, geral. E cada um é eleito ou alcança o posto para cuidar do seu pedaço. Não tem que ficar fazendo reunião, como é que vamos tratar do país. Quem foi eleito para resolver os problemas do país foi o presidente Michel Temer. Ele não tem que ficar ouvindo os outros.
Ele tem que ouvir lá os seus ministros, ouvir quem ele quer, mas não o que pensa o presidente do Congresso Nacional. Ele tem que pensar para o Congresso Nacional, não para o país. Quem pensa para o país tem que ser o presidente Temer. Ou foi eleito para quê? Bom, depois disso, break. Vamos chamar o break, o intervalo comercial. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Você continue com a gente. Temos muita coisa para discutir, principalmente em relação à nossa região, a Baixada Santista. Voltamos já. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. Agora, no segundo turno, são apenas 2 candidatos. A Santa Cecília TV realiza o debate com os candidatos a prefeito do Guarujá. Assista, dia 27 de outubro, 9 da noite, ao vivo e com exclusividade. Frente a frente, com tempos iguais, Raifa Hamad e Walter Suman mostram suas propostas. Assista também pelo Santa Portal e nossa página do Facebook. Segundo turno das eleições 2016 é na Santa Cecília TV. Apoio: Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, Nita Alimentos, Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, Marquim Cestas Básicas e Universidade Santa Cecília. Equipe Lock, locação de equipamentos para construção civil. Equipe especializada em manutenção e assistência técnica. Linha completa de produtos com os maiores estoques do litoral. Garantia, tranquilidade e eficiência em suas obras. Sempre com novas tecnologias para atender o mercado com economia, agilidade e segurança. Ligue 32243100 ou acesse equipelock.com.br. Equipe Lock. Qualidade é proporcionar satisfação aos nossos clientes. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Voltamos com um Bom Dia Baixada. Os nossos convidados de hoje, o vereador eleito de Santos Augusto Duarte, do PSDB, e o jornalista e comentarista Aldo Neto. E vamos agora falar de futebol, falar de esporte. O ex-lateral direito do Santos e capitão da conquista do tri da seleção brasileira em 1970, Carlos Alberto Torres, 72 anos, morreu nesta terça-feira vítima de um infarto fulminante. Nascido em 17 de julho de 1944, no Rio de Janeiro, Carlos Alberto atuou no Fluminense, Botafogo, Santos, Flamengo e New York Cosmos. Além disso, ele foi o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México, quando jogou com craques como Pelé, Tostão, Rivelino e muitos outros. Por falar em esporte, nosso comentarista também fala muito bem. Aproveito para perguntar, Aldo, como é que você vê essa, não fala só de política, né? Uma perda irreparável aí para o nosso esporte. O Carlos Alberto Torres realmente foi o maior lateral direito da história do futebol mundial, né? E acho que todas essas homenagens aí são merecidas a ele por tudo que ele representou para o futebol mundial e para o futebol brasileiro, que foi campeão, foi capitão da principal seleção brasileira de todos os tempos, que é a seleção de 70. E é a principal por quê? Porque juntou mais craques de renome no mesmo time dentro de campo. E ele era o capitão desses caras todos aí. E além disso, marcou a época aqui na vida, jogou um bom tempo, conquistou várias vezes o Campeonato Brasileiro, Recopa Mundial, enfim. É uma perda que acontece, né? Os anos se passam para todo mundo, inclusive os jogadores de futebol, né? Quero demonstrar meus sentimentos para a família e para os amigos aí que estão sentidos aí pela passagem dele. Uma perda tanto. Eu acredito que ele foi, como nosso amigo Aldo colocou, ele vai ser um ícone, não só para nossa cidade de Santos, para o Santos Futebol Clube, meu time de coração, como para todo o país, que foi, como bem o Aldo citou, foi um cara que marcou história e fez história no nosso país, num time onde a seleção da Copa de 70 foi, para todos os especialistas, foi a maior seleção de canarinho que já existiu, com muito talento. Eu acredito que ele só veio e hoje vai deixar saudades, principalmente do torcedor do Santos, do Botafogo, do Flamengo, os clubes a qual ele atuou, que foi uma pessoa, um jogador com uma conduta
correta dentro do clube, onde fez e deixou história. Eu tenho certeza que vários jovens se espelharam nele na época e hoje vai deixar saudade, mas deixar lembranças positivas para uma nova geração. Por falar em nova geração, só para a gente encerrar esse assunto, mas ainda dar um pouquinho de continuidade, hoje o jogador de futebol é bem diferente do atleta daquela época, né, Aldo? Olha, é verdade. Ontem um amigo me lembrou no caso do Carlos Alberto, que é bem interessante. Teve um lance lá, um juiz deu um pênalti contra o Santos de forma errada e teve aquelas discussões homéricas que tem lá no campo. Ele virou pro goleiro Carlos Serras, o argentino, mandou ele sair do gol pro cara bater e foi expulso. Hoje você não vê um jogador fazendo isso, nem se expondo a esse ponto, seja capitão do time ou não. Era outra época, né? E mudou também, né? A exigência física dos jogadores da época que o Carlos Alberto jogava era bem diferente da de hoje. Também a remuneração também. Então, a política muda, o futebol muda, tudo muda com o tempo. Isso é a ação do tempo. Concorda? Concordo, acho que a evolução, o desenvolvimento. Hoje os atletas, é o que eu falei, hoje a profissão, é uma profissão ser jogador de futebol. Naquela ocasião, os jogadores jogavam como hobby. Acho que tanto o Carlos Alberto quanto o Pelé e do próprio Pepe, eles pegaram uma época onde os jogadores jogavam por prazer de jogar o futebol, o lindo espetáculo, fazer inúmeros eventos milagrosos dentro dos campos. Hoje não, hoje a gente sabe que virou uma questão salarial. Hoje o investimento no gramado é muito alto. Então a gente sabe que isso é uma coisa que pesa e faz com que a cobrança seja muito maior do que naquela época do futebol hoje. O atleta hoje ele entra com muita responsabilidade e tem que mostrar resultados. Então a gente sabe que o futebol hoje é muito mais dinâmico e tem que ter uma disposição física muito maior. Vamos dar sequência aqui no programa. Há poucos dias da realização do segundo turno das eleições municipais, a partir de agora, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido. A exceção é para casos de flagrante. A regra está prevista no Código Eleitoral. Na região, o segundo turno acontece no município de Guarujá e a Santa Cecília TV vai transmitir ao vivo o debate entre os candidatos do município amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, além de mostrar o resultado no domingo durante a programação da emissora. Por falar em eleições, qual a opinião de vocês sobre os resultados do primeiro turno aqui na região, onde 7 prefeituras foram conquistadas pelo PSDB? Augusto. Eu acho que meu partido, estou no PSDB há mais de 14 anos, única legenda partidária a qual eu me vinculei a vida toda. Eu acredito que isso é reflexo de uma nova formatação de fazer política. Haja visto que aqui em Santos, o Paulo, na bancada dele, nós elegemos 10 vereadores, sendo que 2 são do PMDB na coligação e 8 são do PSDB, é a maior bancada da cidade na atual gestão. Eu acredito que o PSDB tem evoluído em vários aspectos e mostrado qual é o direcionamento da nova política, dando uma nova cara para a política. Eu acho que política, o modelo de se fazer política mudou, Paula. Não é mais só simplesmente ficar atrás da sua mesa no gabinete, aguardando que a demanda chegue e que se resolva algum problema do cidadão santista ou do cidadão na Baixada. Eu acho que a política hoje é muito mais dinâmica e eu acredito que essa renovação que o Aldo mesmo colocou no início do programa é um fator que vai mexer com o cenário e realmente vai mexer com aqueles que estão habituados a fazer a velha e boa e antiga política. E eu acredito que hoje o número e o percentual de mudança na Baixada Santista de vereadores novos vai vai oxigenar esses trabalhos e vai fazer com que a cidade e a Baixada realmente cresça e evolua muito nos próximos 4 anos. A gente falou aqui na semana passada, inclusive, né, Aldo, sobre esse novo jeito essa nova forma das eleições, essa nova lei eleitoral, o quanto atrapalhou e prejudicou os novos candidatos a vereador. Você foi um vitorioso nessa situação. Muitos vereadores foram reeleitos, já eram conhecidos. Essa nova lei favoreceu para esses que já vêm desenvolvendo um trabalho social há mais tempo. E como é que você vê, uma vez que você foi eleito com 2.329 votos?
Bom, Paulo, eu acho que eu já estive em outros programas, tanto no painel regional, e comentei com as pessoas. Eu acho que a política, a formação da nova lei eleitoral, ela facilita e prejudica uma parte. Política não se faz em 45 dias. Eu acho que trabalho não se constrói em 45 dias. A pessoa, quando se postular ou sonhar em ocupar um cargo eletivo, não só na cidade de Santos, mas como no país, ela tem que se preparar. Eu acho que isso é fruto de trabalho dos 21 vereadores eleitos para ocupar os próximos 4 anos. Eu acho que isso não acontece em 45 dias e vou até defender a nova lei eleitoral porque ela otimizou custos, ninguém saiu com tanto poder aquisitivo assim como até a questão do repasse e a doação de recurso público, de recurso por parte dos empresários, ela diminuiu, o que facilitou. Mas fez com que realmente aqueles candidatos que só se posicionaram como candidatos no período de 45 dias e que achou o tempo de exposição é menor, então as pessoas, é um tiro curto, que eu falo assim, que as pessoas têm. Então o trabalho tem que ser muito maior no longo dos 4 anos. E nós temos referência hoje ao vereador Kenny Mendes, que uma votação daquela de 25 mil votos, ele mostrou para a cidade que é uma nova forma de fazer política, que é o que o eleitor hoje espera também, eleger pessoas que realmente venham com uma proposta diferente do que os que estão habituados e a forma de se fazer política. Eu estou bem confiante, vamos dizer assim, de que a nova Câmara de Santos, principalmente, deu uma oxigenada positiva. Eu acredito que nossos pares vão fazer por valer cada voto recebido. Aldo Neto. Olha, é fruto do momento do país, né? O momento do país é quem é lado e esse lado sempre foi o PSDB. Acho que o Augusto colocou muito bem, não adianta você sair candidato e esperar que em 40 dias o povo te conheça e te eleja. Você precisa ter um trabalho. Ele mesmo, acho que é a terceira eleição sua, não é isso? Segunda, Aldo. Segunda. A primeira eu tive 1.412 votos. Foi na última eleição mesmo? Não, foi em 2008. Quantos votos? 1.412 votos. Eu tenho uma história diferente, porque assim, em 2008 eu fui candidato, fui o 28º mais votado em Santos. Em 2012 eu recuei, tinha me comprometido com meus familiares em não ir mais à urna. E em 2016, o Paulo, o prefeito, a convite, insistindo, o meu amigo, o padre Luiz Carlos Passos, da Santa Maria Margarida, a igreja a qual eu congrego, estimulando, me incentivando. Em abril desse ano ainda, se vocês me permitem, eu perdi minha mãe, tive uma perda irreparável. E foi nesse momento que as pessoas, eu acho que foi uma questão de comoção e as pessoas falando para mim que eu deveria ir à urna, que eu deveria colocar meu nome novamente à disposição da cidade. E aí é o que eu falei, eu volto a frisar o que o Aldo iniciou. Ninguém ganha uma eleição em 45 dias. Eu sou presidente de uma ONG na Zona Noroeste, hoje eu faço um trabalho com 750 famílias, sem a ajuda do poder público. Gosto de enfatizar isso, porque é uma ONG que a gente sabe, só quem é presidente de entidade sabe que a dificuldade que tem de se manter uma ONG em nosso município. Qual o nome da ONG? Instituto Viver Bem, ali situado na Vila São Jorge, na Zona Noroeste. Eu atendo hoje cerca de 750 jovens, adultos e crianças, e é um trabalho que eu acho que é referência hoje na Zona Noroeste para aquelas famílias. Eu tive 1.600 votos na Zona Noroeste. Acho que esse é o reconhecimento de um trabalho que tem sido realizado. Mais votos do que na primeira eleição sua. Muito mais votos. O nosso percentual eu aumentei em 955 votos da última para essa. Então foi uma surpresa porque eu estou há 8 anos sem ir às urnas, né? Então eu acredito que isso, aí eu volto àquilo que o Aldo falou inicialmente, trabalho. Acho que a gente tem que, aquele que preza para o trabalho, acordar cedo, trabalhar, dormir tarde. Acho que ninguém conquista nada nessa vida sem trabalho. Da noite para o dia. E essa nova lei, ela traz realmente, mostra mudar, exatamente muita isso. coisa, Paulo. Primeiro, acho que a gente está prestando de serviço a cidade do Guarujá, anunciar que ninguém pode ser preso lá até o dia da eleição a partir de hoje. Eu não sou a favor de divulgar isso, mas, enfim, é a realidade. É uma cidade que sofre com problemas de segurança e... mas flagrante, a pessoa em flagrante, ela é presa. Então, presta atenção que não é tão fácil assim. Você acabou de falar, flagrante. Quem souber fazer, não é. É um perigo isso. Sim. E eu acho, de fato, Paulo,
que é muito perigoso também essa junção de poder, concentrar muito poder nas mãos de um partido só. É sempre preciso ter o contraditório. E sem contraditório não se faz boa política, porque se ninguém apontar onde você talvez esteja errando, você talvez cometa o erro, insista no erro e que poderia ser facilmente resolvido. Então, eu não vejo assim com bons olhos essa vitória esmagadora do PSDB na região inteira. A gente tem que se pensar que em Santos foi um pouco diferente, que foram eleitos 2 vereadores de oposição. Eu queria aproveitar a presença do vereador, Paulo, se você me permite, perguntar para ele como é que estão as negociações aí da presidência da Câmara. Porque o que a gente escuta na cidade é que tinha um grupo de 14 vereadores, que são os vereadores que foram reeleitos, tinham formado um grupo e excluído os que tinham sido eleitos pela primeira vez, exceção ao Fabrício DVD do PSB. Aí parece que esse número de 14 já virou 12. E quer saber se está tendo alguma conversa para diminuir de 11 ou 12 que está lá para virar o jogo, porque ele está no grupo do outro lado, né? Vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, você responde para a gente? O maior prazer. Já. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo comercial, você continue com a gente. Estamos apresentando Bom Dia Baixada. O melhor remédio contra a crise é acreditar. Anuncie na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Ligue 3202-7107. Aqui eu me superei mais uma vez em busca de uma vida melhor. Aqui eu vou garantir um futuro melhor para mim e para ela. Aqui eu senti que posso ter as mesmas oportunidades que todos. As provas do Enem estão chegando e todos podem fazer o exame. Basta lembrar de conferir o cartão de confirmação da inscrição pelo site, levar um documento de identificação original com foto, a caneta esferográfica preta fabricada em material transparente e chegar no horário. Ah, os portões fecham às 13 horas, horário de Brasília. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Voltamos a apresentar Bom Dia Baixada. Voltamos com um Bom Dia Baixada e o Aldo Neto deixou uma pergunta aqui para o Augusto. Aldo. Quer que eu faça? Por favor. Vereador. Tá nos bastidores da política aí de Santos, principalmente, que se fala muito é da eleição da presidência da Câmara. Que foi anunciado que tinha um grupo de 14 vereadores, são os 14 vereadores, são os 3 vereadores eleitos, mais o Fabrício DVD do PSB, tinha formado um grupo que iam levar a presidência da Câmara e que estava inicialmente entre o Adilson Júnior e o Constantino, e parece que é o Adilson Júnior do PTB o candidato a presidente. E do outro lado, o grupo dos novatos, que não tinha ninguém. Aí, de repente, 2 vereadores que estavam nesse outro grupo mudaram de lado, o Ademir e o Cacá. Você acha que pode mais gente mudar de lado e embolar essa eleição aí de presidência da Câmara, que só vai acontecer dia 1º de janeiro, então nós estamos aí quase 2 meses ainda? Tem bastante tempo para polemizar, né, Aldo? Então, Aldo, eu acho assim que não existe 2 grupos na cidade, existe um grupo. Os demais pares, que eu acredito que são os novos vereadores que chegaram para somar, esse sim não é um grupo, eles são pessoas que não foram consultadas. Eu acredito que o Legislativo é uma casa onde nós temos que ter coerência, porque a gestão dela depende não exclusivamente de 11, 12 pares, mas sim dos 21, independente da oposição da nossa cidade. E hoje nós precisamos trabalhar numa construção. Hoje a Câmara, o legislador, ele é muito mal visto pela sociedade. Nós precisamos mudar
esse olhar? E de que forma que nós vamos mudar? É com uma construção unânime. Hoje, o que os novos hoje brigam e pleiteiam é justamente isso, Aldo. É que a gente sente com os mais experientes e que os experientes ensinem os mais novos a forma de se fazer política em nosso município. Nós não estamos medindo forças, não estamos criando oposição na Câmara, nós só simplesmente estamos querendo ser convidados a fazer parte das comissões, fazer parte da gestão da Câmara Municipal, e eu acredito que isso não é só a minha leitura. Eu mando um recado aqui em nome de um grupo de jovens que foram eleitos em nossa cidade, pessoas que realmente, pessoas do bem, que procuram fazer o bem. Então, eu acredito que não existe dois grupos hoje. Assim como o Cacá e o Ademir, você disse assim, inicialmente que eles saíram e vieram para um outro grupo, não existe um outro grupo. A gente quer trabalhar a questão de bancada. O PSDB tem 8 vereadores eleitos. Hoje, nós temos mais de 50% dos votos da mesa diretora. O que a gente precisa fazer com isso é uma gestão partidária. Chamar os 8, conversar entre os 8 e trabalhar para que a gente fortaleça as nossas raízes dentro da nossa cidade. E fazendo isso de que forma? Com uma boa política. E fazer com que as pessoas entendam e vejam hoje um cenário de políticos corretos e idôneos. Pedir para que seja referência dentro da nossa cidade. Eu acho que tem muito ainda a acontecer até o dia 31 e muita água vai passar embaixo da ponte. Acho que é muito café que vai se tomar e acredito que essa construção vai ser positiva para todos nós. Acho que o que a gente, até aproveitando que o Aldo também colocou, que é um outro lado da moeda do PSDB, tá em 7 cidades aqui da região, é algo que a gente também vem discutindo aqui no programa com uma certa frequência. Talvez agora, então, aproveitando que isso aconteceu, é o momento de se discutir projetos e questões metropolitanas, já que estamos com os chefes dessas cidades pertencem ao mesmo partido, então agora tudo indica que facilitaria alguns acordos e que a gente conseguisse pensar como uma região realmente da Baixada Santista, já que já foi criado tantos grupos para que levantasse a bandeira de uma metropolização, uma integração. É preciso explicar para o telespectador a verdade dos fatos. A gente fica nessa expectativa de metropolização, está 20 anos nessa expectativa de metropolização para mais. E, na verdade, a forma de metropolização que foi colocada pelo governo do PSDB, quem criou isso foi o Mário Covas, não foi o Fleury e nem o Quercia. Foi planejamento. O que vamos fazer? Vamos fazer a União, votar, aprovar? É o que eles têm feito. Quem acompanha as regiões metropolitanas aí do estado inteiro diz que é a região metropolitana modelo. Estou falando alto para entrar. Modelo para o país, a região metropolitana da Baixada Santista. Aí eu pergunto, o que na prática é resolvido? O que na prática andou de mobilidade, de atendimento de saúde regional? Nada. Vem tudo passando, continua o mesmo problema, né? Ou muda o formato de região metropolitana, ou não muda. Anos atrás, se não me engano, acho que foi em 98, o ex-vereador Danilo Rodrigues apresentou um projeto de se criar o estado da Baixada Santista Litoral. E na época todo mundo tirou sarro, até eu não acreditei muito. Hoje eu acho que ele estava certo, porque se você parar para ver o quanto de recursos o governo do estado, fala o governo do estado, podia falar o federal, mas fala o governo do estado como exemplo, repassa para a Baixada Santista em saúde e educação, cultura, turismo, proporcionalmente o que a gente representa de população do estado, é ridículo. É ridículo. Ou muda isso, ou nós vamos ficar aqui, a metropolização agora vai mudar porque está todo mundo do PSDB? É todo mundo do mesmo clube? Não vai mudar. É ilusão. Mas quando foi que aconteceu isso, de ter tantos chefes das cidades, tantos prefeitos do mesmo partido? Será que não seria, então, uma oportunidade de fazer algo pela nossa região? Mas isso se muda na Assembleia Legislativa e no governo do estado. Você pode pedir que se mude a forma de atuação do CONDESB e da AGEM para uma forma mais executiva. Hoje não é executiva, hoje é o escritório de planejamento. O escritório de planejamento não vai resolver o problema da metropolização. Muito se critica realmente esses projetos aí. Concorda, Augusto? Eu discordo um pouco do Aldo, que eu acredito que realmente facilita. A pluralidade de partidos em nosso Brasil
ela dificulta essa discussão. Eu acho que quando se senta numa mesma mesa e números, eu acho que as pessoas não têm que pensar e nem olhar por partidos. Nós temos que discutir uma metropolização pela região, pelas pessoas. E isso é uma briga constante de poderes. Então, eu acredito que hoje, sim, facilite muito. Esse, como o Aldo mesmo falou, isso foi uma coisa que o nosso falecido Mário Covas implantou pelo PSDB há alguns anos atrás e que hoje tem tudo, vamos ser bem franco, para que a Baixada realmente mostre que essa formatação ela é eficiente e eficaz em nossa região. E eu acredito que isso vai avançar bastante, que a GEM, como mesmo o Aldo falou, não vai ser só um mecanismo de planejamento, que vai ser de execução também, que a gente vai conseguir, eu acredito até que a saúde hoje é primordial, porque a gente tem visto várias cidades vizinhas onde a saúde está quebrando, hospitais fechando e a migração das pessoas para a nossa cidade para buscar um serviço de qualidade, um SUS de qualidade. Hoje a gente não é referência ainda, porque eu espero que nos próximos 4 anos a gente vai brigar muito junto com o Paulo para que a gente possa fazer o SUS se tornar um SUS de qualidade, de referência em nossa região. Mas eu acho que perto da realidade de outros municípios, realmente Santos está bem na frente. E as pessoas realmente procuram ser bem atendidas, buscar leitos, e eu acho que Santos hoje tem esse amparato necessário. Viu, Paulo? Eu queria aproveitar uma fala anterior do vereador, concordo com tudo que ele falou de metropolização, sobre a forma que a população vê o legislativo. E eu acho que, eu vejo como muito salutar a entrada desses jovens vereadores todos, mais como que já estavam lá. É preciso mudar a forma que a Câmara Municipal se comunica com a população. Vou dar alguns exemplos simples. A TV legislativa se fala há uns 15 anos. Até hoje não saiu do papel. Só se botou as sessões no ar e agora acho que o presidente Sadal, na última gestão dele, colocou as SEVs, as comissões, em algumas transmissões. Mas fora isso, nada. Não estou falando para transmitir o plenário, é fazer programa para debater a cidade mesmo. Debater as coisas da cidade e levar isso para dentro do legislativo, que não acontece. A Câmara não tem Facebook. Eu vou repetir, a Câmara de Santos não tem uma página no Facebook para comunicar à população o que acontece lá, hoje em dia, sabe? E vale lembrar que redes sociais, a gente tem um exemplo do próprio Kenny. O quanto ele trabalha redes sociais e você vê o resultado disso nas urnas. Exato, e também é errado, fundamental. É errado acreditar a votação do Kenny na rede social. É o trabalho dele. Ele usa a rede social para divulgar. Poderia sentar aqui na TV e divulgar, mas Sim, mas se a gente for levar em consideração, muitos candidatos não se utilizam praticamente das redes sociais e hoje acaba sendo um meio de divulgação, de informação. É um erro muito grave. É um erro muito grave e é fruto dos acordos políticos que sempre são feitos por debaixo dos panos. E a população mostrou nessa última eleição que quer mudar isso. Eu queria saber qual é o pensamento do vereador quanto à imagem da Câmara e o que ele pensa de poder mudar essa situação toda. Aldo, eu vou ser bem franco, eu acredito, eu já vi e li dentro da Câmara vários projetos semelhantes. Eu acho que hoje chegou o momento de nós, vereadores eleitos na cidade de Santos, mudarmos essa forma. De que forma que eu vejo isso? Acho que a gente podia implantar um projeto hoje dentro do município que construa uma sessão itinerante e que a gente leve os 21, não leve 1, 2, 3 vereadores, assim como foi o modelo do nosso Vivo Bairro, que o nosso prefeito implantou na cidade em 2013, mas que nós possamos levar uma sessão itinerante todo mês a uma região da nossa cidade e que a gente utilize os espaços públicos, entidades de melhoramento de bairro, para que as pessoas possam ser esse canal de porta-voz junto aos vereadores. O que nos dificulta hoje, que eu vou ser bem franco, Aldo, que eu acompanho bastante o cenário político da nossa cidade, é que os vereadores também convocam audiências públicas e a gente vê a falta de interesse da sociedade também em participar dessa construção. Eu acho que falta ainda para o cidadão entender que não basta ir lá e votar no dia 2 de outubro, é cobrar os próximos 4 anos Mas, daquele... Vereador, é aquilo que eu estava falando, precisa se reinventar.
Não adianta você levar a sessão para a porta da pessoa, se a pessoa vai lá acompanhar, não sabe o que está acontecendo. E é o que acontece. A primeira vez que fui cobrir uma sessão na Câmara de Santos foi assustador. Apresentação de trabalho. Ninguém entendia nada. Se você levar isso para a porta, não vai mudar. Tem que mudar a forma com que se fala. A audiência pública é legal, é bonito. Antigamente funcionava, hoje em dia não funciona mais. Não funciona mais. Ou repensa isso tudo, ou vai ficar patinando nos mesmos erros. Aproveitar a oportunidade, qual que seria a prioridade? Como é que você vê, como o mesmo partido do Paulo Alexandre, que seria a prioridade aí para o governo? Será que questão da saúde, principalmente com essa PEC 241 agora sendo aprovada, a gente está com um equipamento importante para a nossa região, que é o Hospital dos Estivadores. Saúde seria a prioridade nesse momento? Eu acredito, Paulo, que acho que prioridade, quando a gente cita a palavra prioridade, tem várias coisas que são prioridade na cidade de Santos. É óbvio que o Hospital dos Estivadores, por ser um equipamento grande e que vai atender um maior número de pessoas, não só de Santos, mas da região, exatamente, eu acho que se torna uma prioridade. Mas nós temos que ter uma certa cautela quando a gente fala de prioridade em nossa cidade, porque cada especialista vai defender uma causa. Eu vou defender a habitação, no qual transitei durante os últimos 4 anos, que é uma causa que eu acho que é a reconstrução de uma família. Eu acho que hoje, para você tirar as famílias e dar uma reestruturação familiar para ela, você precisa trabalhar a base e levar para dentro de casa o conceito família, que hoje os vínculos familiares estão sendo perdidos. Eu já fui conselheiro tutelar na nossa cidade e sei da dificuldade que é se manter uma família hoje com um salário mínimo vigente no nosso país. O aluguel dentro da cidade de Santos é um absurdo. Então a gente precisa sim trabalhar para que as raízes e as formas de se fazer construções políticas sejam diferentes. Eu acho que a habitação é um tema importante, acho que como a segurança, que hoje envolve várias regiões da nossa cidade, é importante, mas hoje o grande foco que a cidade tem realmente é o Hospital dos Estivadores, porque foi uma promessa da gestão passada do Paulo dos últimos 4 anos e que a gente espera contribuir nesses próximos 4 anos para fazer com que ele se torne uma realidade hoje para a nossa cidade. E que está nesse impasse aí, né, Aldo, da organização que vai dar conta do hospital ou não, nessa polêmica. Preocupante. O que, aliás, é aquela coisa, né? Precisa mudar o modelo de gestão do país, porque, pelo que eu li sobre esse assunto, confesso que eu não acompanhei tudo, mas o prefeito, lá, a comissão de licitação aprovou o Hospital Oswaldo Cruz. Sim. Só que o Hospital Oswaldo Cruz não era uma OS. Criou-se uma OS há pouco tempo e, por isso, não teria cumprido as habilitações do processo de licitação. Gente, precisa mudar o processo de licitação. Estou falando do Hospital Oswaldo Cruz, não estamos falando do Clube da Esquina, sabe? É aquela forma das leis do país que são antigas, não se mudam, são engessadas. O prefeito está certo em optar pelo Oswaldo Cruz. Como gestão, está correto. Agora, pelo papel, pelo que eu estou lendo, está errado. Se está errado pelo papel, muda-se o papel. Quem tem que resolver é o problema da população. O povo não aguenta mais ser mal atendido pela saúde de forma geral. De forma geral. Não é a culpa do prefeito, do governo. A estrutura de saúde do país está errada. Ou se põe o dedo na ferida e muda isso, ou não anda. E a grande questão sempre o ponto e vírgula da lei que não se muda. É sempre isso. O que não dá, Paulo, é para se cobrar sair. Quero aqui falar, não em defesa do Paulo Alexandre Barbosa, mas de todos os prefeitos, culpar o prefeito sempre por isso. Porque sempre se empurra as atribuições dos outros entes federativos para a prefeitura. A última novidade é a segurança. Toda prefeitura tem secretaria de segurança. Só que segurança é a responsabilidade do Estado. E ninguém aumenta o repasse de tributos para a prefeitura. Ninguém fala do pacto federativo, que é a obrigação dos deputados federais de discutir essa questão, e não discutem nem em Brasília, ficam discutindo o PEC para justificar o Temer. Então precisa, ou se põe o dedo na ferida e muda
principalmente a distribuição de recursos, não dá para ficar empurrando para as prefeituras pagarem sempre a conta, né? Aldo, desculpe eu te interromper, infelizmente o nosso tempo é curto, já são praticamente 9 horas da manhã, acaba o horário que termina aqui, encerra o nosso jornal Bom Dia Baixada. Queria agradecer a presença do Aldo. O Aldo tem que vir mais vezes aqui, porque são assuntos que a gente realmente precisa debater e discutir. Obrigado, Augusto, por ter vindo aqui ao programa. Agradeço a sua presença. As portas estão sempre abertas. O que for para discutir a nossa região, a gente está à disposição. Quero agradecer o convite, Paula, do programa, da TV Santa Cecília, do programa Baixada Santista. Agradecer a participação do nosso amigo Aldo Neto e colocar nosso gabinete à disposição a partir do dia 1º de janeiro. Nós vamos estar a serviço da comunidade, do cidadão santista e deixar um convite a todos. Venha nos conhecer. Eu vou até você. Tá certo. Obrigada, Augusto. Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, uma excelente quarta-feira. Te espero amanhã às 8 horas da manhã. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Até lá! Você assistiu Bom Dia Baixada.